Olá, meu nome é Ianca e hoje eu vou estar abordando um pouco sobre o tema queimaduras. Eu tentei fazer essa aula de forma mais sucinta, mas de maneira que eu pudesse estar trazendo os pontos mais importantes relacionados a esse tema. Ao longo da aula, eu vou estar abordando tópicos como, por exemplo, definição, epidemiologia, fisiopatologia, classificação e também o tratamento das queimaduras. Então, para dar início, eu vou começar falando a respeito da definição de queimaduras. Então, o que são queimaduras? As queimaduras vão ser consideradas lesões traumáticas ou até mesmo feridas traumáticas que são causadas, em sua grande maioria, por uma série de agentes, sejam eles agentes térmicos, químicos ou até mesmo radioativos, que ao entrar em contato com a pele vai gerar ali uma destruição ou parcial ou até mesmo total dessa pele. Existem lesões que vão ser mais superficiais, ou seja, que vai acometer essa camada, somente essa camada mais externa da nossa pele, que é a epiderme, mas vão existir lesões também que vão acabar adentrando a camadas mais profundas, atingindo o tecido subcutâneo, músculos, tendões e até mesmo os ossos. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, aqui no Brasil, todos os anos ocorrem cerca de 150 mil internações somente por conta de queimaduras. E desse número, que é muito grande, as crianças elas vão acabar correspondendo a 30% desses casos. Então, falou de queimadura, a gente tem que ter uma atenção também voltada para essa faixa etária, já que é uma faixa etária muito acometida aí também. Ainda a relação a epidemiologia das queimaduras, a Sociedade Brasileira de Queimaduras traz que 70% desses casos eles vão ocorrer ali em ambiente doméstico. Dando início aí falando sobre as classificações, as queimaduras elas são classificadas de acordo com as causas e também de acordo com a profundidade das lesões. Em relação às causas, existem uma série de agentes que vão estar causando as queimaduras. Nós temos as chamas ou fogo, que vão ser lesões causadas por conta de ar, que é oxidado ali, superaquecido, que vai gerar aí essa lesão, uma lesão local ou uma lesão mais extensa. Nós temos também uma outra causa que são as escaldaduras, que vão ser lesões causadas pelo contato com líquidos quentes. Essas duas primeiras causas que eu falei são as principais causadoras de queimadura. E quando nós falamos de criança, nós temos que pensar logo nas escaldaduras, que elas acabam sendo as principais causas, principalmente naquelas crianças com até 5 anos de idade. Uma outra causa também muito importante é a por contato, como o próprio nome já sugere, ela ocorre por conta do contato com o material sólido, seja ele frio, porque o frio em excesso também pode gerar esse quadro de queimadura, ou até mesmo de um material sólido. Nós temos uma outra causa também, que são as químicas, o próprio nome também já sugere, que é o contato ali com agentes químicos que são nocivos à nossa pele. E por fim nós temos também a eletricidade, que são lesões ali causadas por conta da condução de corrente elétrica através dos tecidos. Falando a respeito das outras classificações, que são as de profundidade. As queimaduras elas podem ser classificadas em primeiro, segundo, terceiro e algumas literaturas ainda trazem o 4º grau. As lesões de primeiro grau vão ser aquelas lesões que ficam restritas à camada da epiderme, aquela camada mais externa da nossa pele. Essas lesões de primeiro grau vão ser lesões mais simples, podem ser ali por escaldadura, até mesmo por uma exposição solar ali mais prolongada. São lesões que aparentemente são mais eritematosas, elas tendem a empalidecer ao toque e normalmente somente o uso tópico ali de pomada ou até mesmo de anti-inflamatórios vão acabar ali auxiliando no tratamento dessas lesões. A gente tem as de segundo grau, que são subdivididas em segundo grau superficial e profundo. A segundo grau superficial, além da epiderme, ela pega a derme superficial. E a de segundo grau profundo, além da epiderme, ela vai pegar a derme profunda.
ela tem características semelhantes também às queimaduras de primeiro grau, são mais eritematosas, empalidece ao toque, mas é muito comum as lesões de segundo grau elas aparecerem com formações bolhosas. Pensou em segundo grau, essas bolhas elas acabam sendo muito frequentes. E as de terceiro grau, que são aquelas que, além da epiderme, ela pega ali tecido subcutâneo também. E, por fim, algumas literaturas trazem a classificação de quarto grau, que pega epiderme, aderme e ainda pode acabar acometendo ali osso, até mesmo um músculo ali subjacente. Normalmente são lesões, as de terceiro e quarto grau são lesões mais graves, que podem até mesmo precisar ali de uma excisão cirúrgica e até mesmo retalho para poder estar tratando aí essas queimaduras. Em relação à área de superfície corporal total, nós não podemos falar de queimaduras sem falar um pouquinho sobre a regra dos 9. O que seria essa regra dos 9? Ela é uma regra utilizada para a gente estar calculando a área de superfície corporal queimada. E por que a gente precisa saber o quanto que aquele corpo ele foi queimado? Porque lá no tratamento, quando nós formos fazer ali a reposição volêmica do paciente, a gente precisa fazer o cálculo com base na área de superfície corporal que foi queimada. Então, essa regra dos 9 vai nos auxiliar para fazer uma estimativa dessa área que foi acometida. Ela basicamente consiste em algumas porcentagens que acabam diferindo quando você pega um adulto de uma criança. Por exemplo, se eu pego um adulto que teve um membro inferior queimado, cada membro inferior dele vai corresponder a 18%. Se eu pego a região da cabeça, ela corresponde a 9%. Então, são porcentagens que, com base ali no trauma que a vítima sofreu, você vai calcular para posteriormente poder fazer o tratamento desse paciente. Em relação à fisiopatologia, vou citar de forma bem breve, né? Porque a fisiopatologia ela ainda não é muito bem esclarecida, mas a gente sabe aí que nas queimaduras são liberadas aí uma série de mediadores inflamatórios, muitas catecolaminas que geram ali um hipermetabolismo, fazendo com que o paciente ele entre em um estado catabólico muito grande. A gente tem também ali inflamação e edema ocasionado pelas queimaduras, né? Esses mediadores inflamatórios, bradicininas, prostaglandinas, eles acabam atuando ali em vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular, que faz com que a gente tenha ali, muito comum também, quadro de edema. Não somente no local, mas pode acabar atingindo outros órgãos também e até mesmo outros tecidos. Existem alterações que são mais locais ali, né, por conta, por exemplo, de uma queimadura térmica, a própria transferência de calor naquele local pode acabar gerando ali lesão de membrana e provocando alterações locais. Mas existem alterações mais sistêmicas também, que essas alterações sistêmicas, elas estão relacionadas principalmente àqueles pacientes que têm ali mais de 40% da superfície corporal queimada. Então, são pacientes que tendem ali a uma maior gravidade. E por fim, vou falar um pouquinho a respeito do tratamento. O tratamento que eu vou trazer aqui não é aquele tratamento específico das queimaduras, até porque o tratamento ele vai depender ali do local da lesão, da profundidade dessa lesão. Então, o tratamento que eu vou falar é o tratamento mais inicial, o tratamento de suporte para o paciente. Então, o tratamento básico ali, né, o pré-hospitalar, vai ser, claro, que primeiro de tudo você vai retirar aquele paciente da área ali onde houve o trauma. É importante ali a avaliação inicial, por se tratar de um trauma, a gente fazer todo aquele ABCDE. Avaliar primeiramente ali via aérea do paciente, se é uma via aérea pérvia, e nós temos que ter cuidado, principalmente em lesões por inalação, porque o paciente ele pode acabar ali tendo um edema de glote, obstruir via aérea e aí você não conseguir ali ofertar, manter a via aérea pérvia do paciente. Então, nesses casos é importante a gente intervir o quanto antes. Suspeitou de lesão por inalação,
é importante a gente logo providenciar uma intubação orotraqueal, porque aquele paciente ele pode obstruir, né, e acabar deteriorando muito rápido. É importante também ver ventilação, se o paciente está tendo expansão de tórax, está ventilando de forma adequada. Nas queimaduras é muito importante também a questão de hipotermia, né? Principalmente grandes queimados, então no transporte é importante você cobrir aquele paciente para evitar essa perda de calor. A reanimação volêmica é um ponto extremamente importante nas queimaduras. E aí a gente utiliza, né? Por muito tempo, na verdade, ficou utilizando a regra de Parkland. Você pegava 4 vezes o peso do paciente, vezes a superfície corporal queimada em porcentagem. E aí você via ali o quanto de volume você ia fazer para o paciente. Só que ao longo do tempo foi vendo que a quantidade de volume era muito grande. E às vezes não, ao invés de ajudar o paciente, acabava fazendo com que houvesse uma piora do quadro. Então, houve uma atualização, né, a TLS da 10ª edição modificou isso aí. Então, ele alterou a fórmula para 2 vezes o peso do paciente vezes a área de superfície corporal queimada. É claro que para a reanimação volêmica, você tem que individualizar cada paciente. É diferente de eu pegar, por exemplo, uma vítima jovem para uma vítima mais idosa, né? Um idosinho eu não vou precisar fazer tanto volume, é um paciente que tende mais a ficar mais encharcado, então eu não vou administrar tanto volume. Então é importante a gente estar tateando aí para fazer o manejo mais adequado para estar intervindo aí de forma que traga benefícios para o paciente. As escarotomias também podem ser feitas, né, principalmente em pacientes que já têm ali uma área queimada muito extensa, uma área necrótica. É importante a gente fazer essa retirada de tecido necrótico para estar favorecendo a circulação naquele local. E como eu falei, esse tratamento ele vai ser o tratamento mais de suporte inicial, porque o tratamento específico ele vai depender ali da lesão. Uma lesão de 1º grau eu vou tratar ali com o uso de pomadas tópicas, o uso de AINES também pode acabar auxiliando ali no tratamento. Em contrapartida, se eu pego um paciente ali com lesão de 3º e de 4º grau, às vezes eu preciso fazer uma abordagem cirúrgica, né? Excisão cirúrgica, uso de retalhos para poder tratar ali de forma adequada esse paciente. Então é isso a aula, eu tentei enxugar o assunto ao máximo, mas trazer aqui pontos importantes a respeito de queimaduras. E a referência que eu utilizei foi o Seiliston, o Tratado de Cirurgia. É isso. Muito obrigada pela atenção.